Bem, gente, Tenet é um filme de 2020, né? Como eu disse, provavelmente já estava pronto, mas ficou para lançar nesse 2020. Era para ser o filme que marcaria a reabertura dos cinemas, tanto que o Nolan ficou sendo bem insistente nessa questão. Acabou que a gente sabe que é um ano bem conturbado. O filme acabou sofrendo, sim, com problemas de distribuição, porque ele foi pensado para ser visto dentro de uma sala de cinema e acaba que, infelizmente, isso não está sendo possível, plenamente possível. O Nolan, ele fez um trabalho igual, mas diferente de tudo aquilo que ele já fez antes. O Christopher Nolan, ele é responsável por vários outros filmes que tratam dessa questão de tempo e espaço, tipo A Origem, Interestelar. Ele acaba usando também esse conceito que ele gosta muito de misturar as linhas do tempo de um filme, e ele faz isso em quase todo o filme dele. E nesse filme em específico, isso se torna um conceito importante, mas ao mesmo tempo que pode ser cansativo. Tenet é um filme, bem dizer, militar, porque o nosso protagonista faz parte de algum tipo de organização militar, militarizada. Ele não tem nome, o protagonista, tá? Ele acaba recebendo uma missão, depois que ele passa por uma situação bem difícil, ele acaba recebendo uma missão de organização, que é a Tenet, para entender o que é que está acontecendo com certos objetos que eles estão encontrando, e esses objetos estariam com a entropia invertida. O que é que acontece? É basicamente assim: você tem uma arma e você atira. O tempo e os objetos, a gente tem uma ideia de que eles movem sempre para frente. Só que nesse caso, é como se a ordem das coisas estivessem invertidas, e quando você vai atirar com a bala, você não está atirando. Você está, na verdade, resgatando aquilo que já tinha ido. Você está voltando. Você está apreendendo esse objeto novamente para a sua realidade. Existe outra maneira de explicar o conceito de entropia, que eu não vou colocar no vídeo porque não é o foco, e também porque é um conceito bem amplo, bem complexo, e o próprio filme trata desse conceito, então acho que seria muito mais válido tratar dessa maneira, sem spoiler também. E ele recebe essa missão para entender o que é que está acontecendo, quem está por trás desses objetos e qual o interesse maior em possuir esse tipo de objeto. O filme, ele tem um desenvolvimento bem rápido. Em mais ou menos 20 minutos a gente já entende qual é a missão do personagem, e a linha do filme está muito bem desenhada. A gente entende que esse vai ser um filme de ação e ficção científica. A gente entende muito bem qual é a intenção do diretor, qual o tipo de entretenimento que ele quer nos dar, sabe? Mas assistindo Tenet, que por sinal tem mais de 2 horas de duração, eu fiquei com uma leve impressão de que, às vezes, o Nolan ele acaba pegando algum tipo de conceito, nos últimos anos, principalmente esse tipo de conceito em relação ao tempo e o espaço, conceitos temporais da física. Ele acaba pegando algum conceito e tentando envolver de maneira bem metalinguística dentro da própria narrativa do filme. O que é que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei o básico, a base da coisa que ele usa para dizer o que é a entropia? Pois é, tudo isso que eu disse está presente no próprio filme, na própria narrativa, na própria estrutura e forma como as coisas andam. O que acontece é que, obviamente, a gente fica confuso. E por que a gente fica confuso? O próprio filme explica o que é, tá? Como vários outros filmes do Nolan acabam fazendo isso. Em Interestelar mesmo, a maior crítica ao filme é que existem cenas demais onde os personagens poderiam estar fazendo qualquer outra coisa e não se preocupando tanto assim com a intenção do diretor de estar explicando o que está acontecendo, e os filmes acabam se explicando demais. Eles subestimam o telespectador. Existem alguns momentos que, para a gente discernir entre o que é invertido e o que é real, ele usa diferenças de cores, o que é legal, isso é ótimo, porque tem uma representação visual do que isso significa, é muito prático. Só que, além disso, a própria linha do tempo do filme não é linear. E isso acaba causando uma confusão gigante, porque quando você está chegando perto da virada, acaba que
parece que aquilo tudo ali você, de certa forma, já viu. É como se você já tivesse tido toda aquela sensação de virada que o filme dá no final, só que durante o filme inteiro. É como se o filme te cozinhasse o tempo todo essa grande virada. O que não faz muito sentido e a própria virada acaba perdendo o efeito. E outro problema muito grande do filme é que os personagens, eles são completamente esquecíveis. Eles são muito rasos, são personagens que estão ali para servir somente a essa questão. Eles não têm outras ambições, eles não parecem ter outras características além daquelas que são mostradas através dessa narrativa que contempla essa questão de espaço e tempo. É um pouco triste até, porque Robert Pattinson está nesse filme e ele faz o papel de Neo, que é o coadjuvante no caso. Inclusive ele está ótimo nesse papel. E esse coadjuvante ele acaba sendo só um acessório para o grande plano de Nolan de mostrar o que é que está acontecendo ali. Ele está sempre dando para a gente dicas e sugestões e, como eu disse, pequenas adições ao primeiro conceito que a gente é apresentado, como se ele fosse um pequeno professor que está ali o tempo todo para dizer para a gente o que é que está acontecendo. E isso fica um pouco repetitivo e, na minha opinião, desperdiça muito todo o potencial que Robert Pattinson tem como ator, que a gente sabe que é grande. Por favor, não associem ele apenas a Crepúsculo. Existem vários momentos do filme que, na minha opinião, seriam perfeitamente dispensáveis para adicionar mais profundidade a esses personagens. Eu realmente acredito nisso. Acaba que, na minha opinião, a maior desperdiçada nessa história é a Elizabeth Debicki, que ela faz o papel de uma esposa abandonada e maltratada, o que para mim é muito sintomático do Nolan. Ele tem um problema com representação feminina em seus filmes e isso para mim é a demonstração final de que ele não tem ainda a habilidade certeira para escrever boas personagens femininas que não estejam presas a homens ou a vidas que elas se encontram insatisfeitas e sempre tem que ter esse papel de coitadas e abandonadas e que precisam de um colo. Isso fica muito notório em várias partes do filme e para mim é realmente uma pena, porque a Elizabeth é também uma ótima atriz, ela ainda tem muito potencial para mostrar para a grande indústria, então fica aí a minha descontentação em relação a isso com o filme. Eu acho que a única coisa que todo mundo é unânime sobre Tenet e não vai poder criticar com tanto afinco assim é a parte técnica. Realmente, o filme tecnicamente é perto daquilo que a gente pode chamar de perfeito. Christopher Nolan, ele tem uma predileção, ele acha muito melhor usar efeitos práticos do que efeitos de CGI gerados em computador. E isso conta um ponto muito grande em toda a produção que ele se propõe a fazer, porque o que acontece é que às vezes muitos filmes, de ficção científica principalmente, acabam pegando conceitos muito grandes e não conseguem levar eles até o final justamente por conta da parte técnica. Não estou falando aqui de produções independentes de forma alguma, até porque a gente sabe que é muito mais complicado a questão de dinheiro e de pessoal para realizar, mas eu estou falando de grandes filmes mesmo, blockbusters, onde os efeitos chegam a ser vergonhosos de tão artificiais, e Nolan não sofre com isso, tá? Acho que uma das coisas mais satisfatórias do filme, na verdade, é observar vários planos e sequências de ação, onde os efeitos práticos são usados, e é uma coisa muito revigorante mesmo de se ver, porque não é fácil, a gente sabe, produzir tudo isso. Existe uma cena onde há uma explosão de um avião e, nossa, é muito bonito de se ver, é muito bem feito. A gente percebe todo o trabalho da equipe que está dentro daquela cena e isso, para mim, é a melhor parte do filme. A gente realmente consegue ficar imerso nas cenas de ação. Confesso que fiquei um pouco sonolenta nas partes onde não havia tanto barulho e tanta coisa acontecendo,
Mas quando isso acontecia, era realmente coisa de você ficar com o olho pregado na tela e muito mais atento ao que está rolando. Eu acho que Tenet, ele acabou elevando muito as expectativas. Já faziam alguns anos que o Nolan não tinha filme nenhum no grande circuito. E por ser um filme com orçamento também bem alto, de mais de 200 milhões de dólares, as expectativas estavam altas sim. Não minto que a minha também estava. E o que acontece, que eu também vi muitos críticos e muitas pessoas falando, é que essa expectativa foi um pouco quebrada, porque, como eu digo novamente, ele acertou onde ele já sabe, ele fica na zona de conforto dele e continua errando aonde ele sempre errou, como se todos esses anos onde a crítica especializada e o público tivessem notado algumas coisas desconfortáveis de sua obra, como se ele não quisesse ou ainda não entendeu que talvez seja melhor, no frigir dos ovos, como as pessoas falam, optar por narrativas mais enxutas, optar por narrativas onde ele realmente diz o que ele quer dizer. Se ele quer trabalhar o conceito de entropia no filme, onde o protagonista sequer tem nome, sinceramente, tudo bem. Eu não acho que isso seja um problema. O problema fica quando ele tenta encaixar no meio dessas aventuras dele, dessas narrativas, certos dramas, certas dicotomias entre bem e mal, bom e ruim, que simplesmente enfraquecem o roteiro e deixam a coisa toda meio pobre. Parece que você está vendo um simulacro de uma coisa que parecia ser muito boa. Foi até bom ter visto em casa, porque eu não sei mais se vale a pena eu ir correndo para o cinema ou ter uma certa expectativa para ver qualquer tipo de filme do Nolan. Acho que desde 2017, onde ele lançou Dunkirk, essa expectativa vem descendo. Dunkirk é um filme de guerra, é um filme que não envolve nenhum conceito temporal e mesmo assim o Nolan opta novamente por colocar várias linhas do tempo dentro do filme e tornar tudo uma coisa muito confusa. Uma história que deveria ser simples. É isso. Acho que Tenet é um bom entretenimento, tá? Eu não tô dizendo que é um filme ruim. De jeito nenhum. Ele É um bom entretenimento, mas ressalta um bom entretenimento caso você tenha mais de 2 horas aí livres, tá? 2 horas que você tem que ficar bem atento. E talvez seja um bom entretenimento se você for do tipo de pessoa que gosta muito daqueles vídeos do YouTube que dizem: ah, o final de tal filme explicado, o final de tal coisa explicada, não sei. Talvez você curta muito esse tipo de descoberta dentro do universo cinematográfico, mas é isso. Até depois e assistam Tenet.